Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bora para nossa produção de texto, autobiografia? Galera, essa é a aula 7 do terceiro bimestre. Vamos seguindo aí. Bom, o que é autobiografia? Que texto é esse? Vamos relembrar isso daí, tá? É um texto narrativo, por esta razão, há predominância de tempos verbais no pretérito, ou seja, no passado. Texto narrativo, predominância de verbos no pretérito, porque a gente está contando uma história que já aconteceu, né? Então, por isso que tem essa relação de predominância de tempos verbais sempre no passado, no qual o autor conta a sua própria história, a autobiografia. O autor está contando a sua própria história de vida mesmo, tá? Ou seja, os fatos mais relevantes da sua vida. Então, na hora de vocês produzirem uma autobiografia, vocês provavelmente vão contar a sua própria história. Por essa razão, é um texto marcado de impressões pessoais do autor, verbos e pronomes na primeira pessoa. Opa, a gente já sabe qual é o tipo de linguagem que esse texto utiliza. Impressões pessoais do autor, verbos e pronomes na primeira pessoa, a gente faz a linguagem subjetiva, tá? E as histórias obedecem uma ordem cronológica. Sim, uma ordem de tempo na qual ela corre. Isto é, o tempo do acontecimento dos fatos da vida do próprio autor do texto, tá? Então, vamos resumindo aí tudo que tem na autobiografia, o autor contando sua própria história em linguagem subjetiva, obedecendo uma ordem cronológica, beleza? Basicamente isso. Quais são as características de uma autobiografia para a gente não esquecer? Relatos pessoais, história verídica, registros de acontecimentos de fatos da vida do autor, tá? Então, os relatos são pessoais, justamente por isso que a gente tem a linguagem subjetiva, que a gente já sabe o que é. O protagonista é o próprio autor, o predomínio de tempos verbais no pretérito, os fatos geralmente obedecem uma ordem cronológica. Os fatos aqui de acontecidos na vida do autor têm uma ordem de tempo para acontecer, tá? Aí eu trouxe aí como exemplo a autobiografia do Monteiro Lobato, um texto, ó. Nasci José Renato Monteiro Lobato em Taubaté, São Paulo, a 18 de abril de 1882. O que a gente pode observar aqui? Impressão pessoal dele, contando o local de nascimento dele. Nasci, verbo na primeira pessoa, característica da linguagem subjetiva. A gente vai ver mais à tarde, que daqui a pouco ele vai por um monte de impressão pessoal na hora de estiver narrando sua própria biografia. Falei tarde, aos 5 anos de idade, ouvi pela primeira vez um célebre ditado. Concordei. Aos 9 anos, resolvi mudar meu nome para José Bento Monteiro Lobato, desejando usar uma bengala do meu pai, gravada com as iniciais JBML. Parou aí. O que a gente consegue perceber aqui? Ordem cronológica. Aos 5 falou tarde, tá? Um fato importante da vida dele. Aos 5 anos de idade, ordem cronológica do acontecimento dos fatos. Quando ele ouviu um célebre ditado, provavelmente esse célebre ditado foi importante para o movimento da vida dele, tanto que ele concordou. E segue aí botando, continua com ordem cronológica novamente, os fatos obedecendo uma ordem cronológica de acontecimento. Por exemplo, é, ele não falou aos 9 anos para depois falar o que aconteceu aos 5, ele vem seguindo uma sequência cronológica da menor idade até a vida dele, que ele está no momento, que ele resolve contar a história. E aqui, na hora de contar, ele pega os fatos principais, porque ele se tornou um Monteiro Lobato, o escritor que a gente conhece hoje em dia. Então, com certeza, ele foi pensar, na hora de fazer a autobiografia dele quando criança até se tornar um escritor. Que movimentos importantes foram esses que ele configurou de uma criança chamada José Renato Monteiro Lobato, certo? E fez ele mudar de nome para José Bento Monteiro Lobato. Então, fatos importantes aí da vida dele para ele chegar a se tornar um escritor, tá? Então, esse é só um exemplo, eu não vou terminar de ler. Isso aqui é só para a gente ter como exemplo. Daqui ele vai falar também
de porque ele de criar história, como era a mente criativa dele e como ele se tornou esse grande escritor célebre que a gente conhece aí, de Narizinho, Pedrinho, Emílio Visconti, e ele conta aí também na biografia dele que na realidade são as histórias infantis que ele criava para poder brincar e que se transformou num dia livro, tá? Esses livros que a gente conhece. Então, galera, esse é um exemplo de autobiografia. A gente conseguiu perceber nesse exemplo que a gente conseguiu perceber nesses exemplos aqui, linguagem subjetiva, relatos pessoais e ordem cronológica no relato dos fatos. E isso que a gente conseguiu perceber e na hora de escrever a autobiografia a gente não pode esquecer, tá? Então, mãos à obra, começar a escrever a autobiografia da temática pedida na folha da aula e a gente chega ao fim da nossa aula e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.